Sejam todos bem-vindos às apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, noite de sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Tem gente fazendo aniversário hoje. Eu conto para você e a parabenizo no final da nossa transmissão das apresentações do nosso programa, o Evangelho em Seu Lar, quando são 19 horas e 57 minutos. Vem conosco e te faremos bem. Vem! Muito bem, no programa de hoje, o nosso texto áureo vem para a abertura das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar. Assunto da semana, nossa semana missionária. Uma vez por mês, nós temos a semana missionária. O nosso texto áureo, do brilho do ouro, Mateus capítulo 9, dos versículos 35 ao versículo 38. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, já com essa porção da palavra de Deus. 19 e 58. Teremos, no momento do destaque evangelístico, eu quero destacar, eu quero enfatizar, eu quero chamar a sua atenção para o quanto surpreendeu, impressionou de tal maneira aquela indagação do Senhor Jesus no primeiro momento do contato dele com a mulher samaritana. O que significou para ela, você vai entender o contexto, o peso de importância dentro daquilo que nós vamos conversar hoje à noite, você vai ter uma compreensão do que significou para aquela mulher quando Jesus olhou para ela e disse: mulher, dá-me de beber. Foi um choque para ela. Eu quero que você entenda esse choque, que você sinta também esse choque na compreensão daquilo que estaremos trazendo para a nossa compreensão hoje à noite. E tem a frase missionária. A frase missionária de hoje é esta: você pode doar sem amar, mas não pode amar sem doar. A autora dessa frase é uma mulher. A autora dessa frase missionária doou sua vida em prol do Evangelho, em favor do Evangelho. Aos 20 anos de idade, ela foi convocada por Deus quando ela escutou, quando ela teve a oportunidade de assistir a um sermão proferido por Hudson Taylor. E essa pessoa da nossa frase de hoje estava com apenas 20 anos de idade. E ela, então, sentiu no coração a chamada da missão e decidiu servir como missionária no Japão. E Lara morou por 15 meses no Japão, até que Deus a chamou para uma terra ainda mais desafiadora. E ela, então, foi para a Índia. Imagine essa pessoa da nossa frase, uma irlandesa, que, ao contrário de tantos no seu país, ela não tinha olhos azuis. Na Índia, ela entendeu, rodeada de crianças, com as quais tantos olhos dela quanto das crianças se assemelhavam. Ela tinha olhos castanhos, então ela pôde entender esse fato e ser grata a Deus por algo que era comum entre ela e aquelas crianças. Você pode doar sem amar, mas não pode amar sem doar.
No final do programa nós vamos revelar a autora, a irlandesa, a autora dessa frase missionária. 20 horas e 2 minutos. Parece uma corrida de Fórmula 1, né? Que dá largada, a gente vai competindo, né? É difícil competir com o tempo. O tempo passa sem dar satisfação para ninguém, ele vai. E se você deseja acompanhá-lo, pega a carona. E vamos lá, João, o Evangelho de João. Aliás, peraí, eu não fiz o Mateus 9, 35 a 38. Peraí, deixa eu fazer o Mateus 9, 35 a 38, o texto áureo, e nós vamos para João capítulo 4. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros, trabalhadores para a sua seara. Grande obra, grande trabalho, grande investimento por parte do Senhor Jesus. E eu sinto desafiado, sinto-me desafiado a percorrer todas as cidades e aldeias, com as apresentações do programa O Evangelho em Seu Lar. Eu procuro pela dona Marlene Aparecida Bueno Pires. Se você tiver notícias e souber algo sobre ela, comunique comigo nos comentários, tá? Marlene Aparecida Bueno Pires. Procuro também pela dona Rosária e também pela dona Neide. Qualquer dia desses, alguém vai me comunicar. A dona Neide, nossa ouvinte do programa de rádio por vários anos, e a dona Rosária também. A dona Marlene, espero crer, estou crendo. Se ela estiver viva, eu terei logo em breve contato. Uma das mais assíduas nas participações do programa Evangelho em Seu Lar. 20 horas e 4 minutos, chega o momento da gente ir para João capítulo 4, e apenas a introdução do capítulo 4, Jesus foi para Samaria. Jesus foi para Samaria, e era-lhe necessário passar por Samaria. Ele vai a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, quase meio-dia. Espera aí. Ok. Quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como? Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E a minha indagação hoje à noite é esta: por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos e causou perplexidade, espanto, surpresa para aquela mulher? Os judeus não se comunicavam com os samaritanos devido a uma série de fatores, tanto históricos, étnicos da raça e também religiosos. Que interessante! 3 fatores são fatores descritos como razões pelas quais nós vamos entender
Por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? A separação, meu amado, começou após a divisão do reino de Israel. Aí nós estamos falando da questão histórica. Depois do reinado de Davi, quem reinou sucedendo o trono foi Salomão. Mas após a morte de Salomão, o rei agora é o filho de Salomão, Roboão. E quando Roboão estava reinando, houve a divisão. O que é divisão? Separação no reino de Israel. 10 tribos formaram um reino e outras 2 formaram outro reino, o chamado Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, capital, Samaria. Da onde você vai entender a vinda da expressão samaritanos. O Reino do Sul, capital, Jerusalém. O detalhe é que, com os samaritanos sendo considerados impuros, por quê? Há essa divisão e um pouco mais tarde o Reino do Norte é dominado pelos assírios. Muitos dos judeus foram levados para a Síria, mas muitos ficaram no seu local de vida, de moradia. E se misturaram com esses assírios, com esses estrangeiros. E a animosidade, vamos dizer assim, a aversão foi reforçada também por rivalidades religiosas, como a construção de um templo samaritano rival no Monte Gerizim. Você já leu na Bíblia sobre o Monte Gerizim, onde foi proferidas as bênçãos? Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos, Monte Ebal, onde foi proferidas as maldições sobre o povo de Israel, caso desobedecessem a lei de Moisés. Lá no Monte Gerizim eles construíram o templo. E os judeus tinham um templo em Jerusalém. Razões principais agora, vamos à questão étnica, a raça. Após a queda do Reino do Norte, Samaria, para os assírios, eles repovoaram a região com estrangeiros. E os israelitas que permaneceram se misturaram com esses povos, e os judeus do sul, por valorizarem a pureza étnica, consideravam os de Samaria, os samaritanos, uma mistura, consideravam um povo mestiço. Agora, já contei para você a divergência histórica, étnica, e vamos então para divergências religiosas. Os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim, enquanto os judeus consideravam que a adoração correta era somente no templo de Jerusalém. Por isso que a mulher fala assim no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte. Que monte? O Monte Gerizim. E vós quem? Judeus do sul, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí você tem no texto a resposta que Jesus deu para ela. Nem em Gerizim, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação, aliás, vem dos judeus. Porque a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Diferença também eles tinham com respeito às escrituras. Os samaritanos aceitavam apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e não as demais escrituras. E havia também um conflito dentro do histórico de conflitos. Os samaritanos
hostilizaram a tentativa dos judeus de reconstruir o muro de Jerusalém, o que aumentou ainda mais a rivalidade entre os grupos. E também tinha a pureza, que é aí que eu quero que você entenda a pergunta, a indagação de Jesus para aquela mulher, por que tamanho, por que tamanho espanto, tamanha perplexidade? A pureza ritualística. Os judeus consideravam os samaritanos impuros e a ponto, meu amado, de evitarem qualquer contato para não se contaminarem, a ponto de não comerem nem beberem juntos. E olha o que Jesus faz de imediato ao bater os olhos daquela mulher. Você vê que impacto! Mulher, dá-me de beber! 20h13. Dá para mim falar do Monte Gerizim e do Monte Ebal. Monte Gerizim e Monte Ebal. Duas montanhas no que hoje nós chamamos de Cisjordânia. Separadas, essas duas montanhas separadas pelo vale onde se localiza a cidade de Siquém, atual Nablus. A tradição bíblica os associa, tanto o Monte Ebal, eu vou falar Gerizim primeiro, tanto o Monte Gerizim quanto o Monte Ebal, pois ali ocorreu a cerimônia onde as bênçãos, Monte Gerizim, e as maldições foram declaradas ao povo de Israel, representando a obediência e a desobediência à lei de Deus. Monte Gerizim, grave isso, Monte da Bênção. É a montanha ao sul, mais fértil e com mais vegetação, com encostas voltadas para o vale. Historicamente, há um significado associado às bênçãos divinas prometidas para aqueles que obedecessem aos mandamentos de Deus. É o Monte das Bênçãos, Monte Gerizim, de onde foi proferida as bênçãos. Você tem isso no texto de Deuteronômio, lá pela altura do capítulo 27. E também nós temos o Monte Ebal. Monte Ebal, o Monte da Maldição. É a montanha ao norte, mais árida, rochosa e com pouca vegetação. Há uma diferença na localização, não é? O significado representa as consequências da desobediência, sendo o local onde as maldições contra os desobedientes foram proclamadas. Dentro da história, o monte também foi usado para erguer um altar e um muro de pedras com as leis escritas nele, conforme descrito em Deuteronômio, capítulo 27. Aí nós temos o Monte Gerizim das Bênçãos, o Monte Ebal, o Monte das Maldições. E aí você entendeu essa importância que eu estava separando para hoje nas apresentações do programa Evangelho em Solar. 20h16. Chega o momento da gente falar da frase missionária desta noite. Você pode doar sem amar, mas não pode amar sem doar. A autora dessa frase missionária, a missionária irlandesa que ouviu o chamado numa pregação, preleção de Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um missionário que Deus usou pregando o evangelho na China. O pai dele havia orado para que Deus lhe desse um filho que investisse sua vida em prol, em favor da China. E o Hudson Taylor foi para a China. Aliás, há um filme do Hudson Taylor. Esqueci o nome, o título agora. Há um filme. Há uma vida para a China, uma coisa assim.
Mas ela ouviu Hudson Taylor e foi desafiada por Deus aos 20 anos de idade. Missionária, autora dessa frase. Você pode doar sem amar, mas não pode amar sem doar. A frase de hoje é da missionária que escreveu O Clamor do Sangue, Amy Carmichael. A missionária que investiu sua vida por vários anos no país Índia. E é um desafio para nós. E o nosso programa, o Evangelho em Seu Lar, na Semana Missionária. Estamos fechando com Amy Carmichael. Leia sobre Amy Carmichael. A-M-Y. Tá? A-M-Y. Amy. Agora, o outro nome dela é Carmi. Escreve Carmichael. Vai ficar mais fácil para você. Carmichael. Amy Carmichael, a missionária que investiu sua vida, ela agregou tantas crianças. Lembra da Damares aqui do Brasil? Não é interessante que a Bíblia diz que o que ganha alma, sábio é? Vamos orar. 20 e 18. Quem está fazendo aniversário hoje? Em 2008 eu fui na casa dela comer bolinho. Se ela guardar um pedacinho de bolo para mim, eu vou contar para você, tá? Se ela guardar um pedacinho de bolo, quem sabe ela guarda um pedacinho de bolo para mim, tá? Quem está fazendo aniversário hoje é a Dona Regina Rosa. Só porque eu nunca chamei-a de Dona Regina Rosa, estou chamando hoje à noite para valer um pedacinho de bolo. Dona Regina Rosa, esposa do senhor Laércio, a mãe do doutor Rodrigo e do Eduardo, tá? Os garotos que não são mais garotos, já está fazendo coleção de filhos que são os netos da Dona Regina. Parabéns, Dona Regina, Deus abençoe. Eu sempre mando uma mensagem de aniversário. Deixa eu pegar a minha aqui. Eu mandei para ela hoje uma mensagem de aniversário. Eu mandei para ela, né? Estou vendo uma aqui, mas não é a que eu mandei, ou é a que eu mandei. Não lembro se é essa que eu mandei. Mas tem uma aqui bonita. Parabéns, aniversariante. Felicidade e paz, mesmo nos momentos difíceis. Que essa nova fase traga consigo a compreensão e a esperança que nenhuma situação difícil é permanente. Deus ainda tem um plano maravilhoso para realizar na sua vida. Que Jesus te abençoe e te ajude em cada passo na sua trajetória. Parabéns, felicidades, abençoados anos de vida e paz. Quando são 20 e 20, vamos orar. Vamos orar. Deixa eu catar minha lista aqui de oração. Luiz Antônio, eu recebi uma notícia que ele tinha saído da UTI para o quarto, mas está assim, da UTI para o quarto e de repente do quarto para a UTI. E nós vamos orar que seja da UTI para o quarto e do quarto na provisão de Deus para o seu lar. Ele exatamente está numa situação ele necessita uma intervenção de Deus para corrigir algo que está errado com o seu pâncreas. É preciso que o médico dos médicos, o Senhor Deus, realize uma cirurgia no pâncreas do Luiz para corrigir tal problema. A nossa missão é orar pelo Luiz, evangelizar toda a família e levá-los para Jesus. Porque quem está indo para o céu anseia que outros também vá. Porque quem está indo para o céu teve alguém um dia que por você orou e em seu favor trabalhou, semeou as boas novas do Evangelho. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és um Deus de graça e de misericórdia. E graça e misericórdia do Senhor tem vindo sobre nós. Obrigado, Deus, pelo momento das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar. Dá-me a cada dia, Senhor,
a disposição, a alegria, o entusiasmo e me faça entender que nesse momento das apresentações, uma obra está em conexão, pessoas estão sendo alcançadas como ouvintes na obra de preparação do Senhor. E eu oro nessa noite pelo canal de transmissão. E por aqueles, Deus, que vão compartilhar e por aqueles que estão impedindo este compartilhamento. Lanço no altar do Senhor a nossa necessidade, Deus. E também oramos, Pai, pelo Luiz Antônio hoje à noite, por essa cirurgia que só o Senhor pode realizar no pâncreas dele, para que seja corrigido toda a distorção ocorrida ali. Eu oro perante o Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Oro, Pai bendito, porque esta obra do Senhor, sendo feita, não há como negar, duvidar do agir do Senhor, porque Jesus Cristo é declarado aquele que andou fazendo o bem, que o bem do Senhor alcance o corpo do Luiz, tão enfraquecido e debilitado, que ele sinta, Deus, o teu toque, a tua intervenção. E oramos por toda a família sendo alcançada para Cristo. E oro também pela minha lista, os nomes que tenho aqui, que o Senhor já conhece, lanço-os todo perante o altar do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por este tempo. Dou graças e oro no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam com todos vós. Amém. 2024. Tô partindo, tá? Um abraço para o Felipe de Jesus, nosso professor da Escola Dominical. Domingo, 19h30, temos o nosso tempo no estudo da Epístola aos Tessalonicenses, avançando agora para o versículo 20. Não desprezeis as profecias. Tenham todos uma ótima noite. Querendo Deus, segunda-feira, o assunto da semana, Palavra de Deus. Amém. Tchau.